torcedor pernambucano que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista. É chegado o momento, é chegada a hora da primeira decisão do Campeonato Pernambucano 2021 entre Sport e Náutico. E a partir de agora a gente traz as principais informações dessas equipes que iniciam, a primeira perna para conhecermos o campeão pernambucano de 2021. E a gente vai estar aqui analisando alguns pontos, trazendo algumas informações para que o torcedor fique ciente do que pode acontecer na partida deste domingo na Arena de Pernambuco. Modificação importante, A partida até então estava marcada para a Ilha do Retiro, mas por conta das fortes chuvas que caíram na região metropolitana do Recife e em todo o estado de Pernambuco, tivemos essa modificação, em consonância com o desejo do esporte. As condições do gramado da Ilha do Retiro também não estavam propícias para a prática do futebol, e agora o jogo acontecerá em São Lourenço da Mata. E a gente trazendo inicialmente as informações do esporte, porque a grande notícia mesmo ficou por conta da recuperação do meia Thiago Neves. Thiago Neves que fica à disposição do técnico Humberto Louser para esse compromisso. É um jogador que perdeu as últimas partidas do Leão e até então nem esteve à disposição de Humberto Louser em jogos oficiais. E agora ele aparece aí na lista, podendo ser um dos titulares, se bem que na provável escalação a gente ainda coloca Thiago Lopes como possível titular, até mesmo por conta dos últimos jogos que ele vinha sendo aí acionado nesta condição. E também a condição do Toró, a gente destaca aí o jogador, que é um atleta que vem mantendo essa titularidade, até pelo auxílio que ele fornece no lado direito, na recomposição junto com o Patrick, quando o Sport está sem a bola, mas que o torcedor já começa a pedir Marquinhos, o torcedor já começa a pedir Everaldo, e com o passar do tempo a gente vai vendo aí essas modificações e as peças com as quais o técnico Humberto Louser dispõe no seu atual plantel. Mas eu ainda acredito na titularidade do Toró por conta dessa recomposição, desse trabalho defensivo que ele faz, que vem ganhando mais notoriedade do que propriamente o seu auxílio ofensivo da equipe rubro-negra. Então a gente vai ver aí um Sport com a seguinte formação, com Maílson no gol, com Patrick na direita, a manutenção da zaga Adrielson e Iago Maidana, o Sander no lado esquerdo, Marcão, o Júnior Tavares e o Thiago Lopes, ou o Thiago Neves, que pode ser uma opção para a equipe do Sport, e a gente vendo aí o ataque com Neilton, Mikael e a provável entrada do Toró, tendo aí as opções do Trellis, as opções também do Everaldo, do Marquinhos, como vimos em outras ocasiões. A equipe rubro-negra, que até pelo que destacou o técnico Humberto Louser em coletiva concedida, ele pode, quem sabe, explorar um pouco mais os lados do campo, forçando esses laterais da equipe do Náutico, e a gente vai acompanhar qual será a postura rubro-negra no jogo. No último confronto entre as equipes, o Sport viu o Náutico jogar, Viu no primeiro tempo o Timbu ter mais posse de bola. Em contrapartida, o Sport teve uma transição ofensiva bastante interessante ao ponto de levá-lo ao resultado de 2-0 ainda na primeira etapa. No segundo tempo o Sport marcou o seu terceiro gol numa bola parada, mas aquele resultado ficou para trás. A gente sabe que agora o envolvimento na decisão é outro, o foco do Náutico também é outro, com outras peças, buscando esse bom resultado já nessa primeira perna da decisão do torneio. Já entrando no assunto do Náutico, a gente enxerga que houve testagem na última quinta-feira. Até então não temos informações em relação a jogadores que testaram positivo para a Covid-19, ou seja, o Náutico terá todo mundo à disposição, e até mesmo o técnico Hélio dos Anjos, como também o zagueiro Camutanga, que foram julgados pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco, onde naquela partida contra o Salgueiro, acabaram sendo aí enquadrados em alguns artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, mas o técnico da equipe do Náutico acabou ganhando apenas uma advertência e o Camutanga um jogo de suspensão. Como já cumpriu a automática diante do Retrô, após aquela partida contra o Salgueiro, ele fica à disposição para os 2 jogos da decisão do estadual. O Náutico que vai aí respeitando a equipe do Sport, mas tentando colocar em prática todo o futebol que foi depositado na primeira fase do torneio e tentando melhorar suas atuações do segundo tempo, algo que é bastante questionável pela equipe do Náutico, pelo torcedor do Náutico, que fala bastante que a equipe começa muito bem, mas que no segundo tempo dá uma queda de rendimento a ponto de chamar o adversário para o seu campo de jogo. Vimos isso na semifinal,
O Náutico começou vencendo a equipe do Santa Cruz, abriu 2-0, né, deu uma relaxada no final, que por pouco, né, não comprometeu o andamento da partida da equipe de Hélio dos Anjos. No entanto, agora é foco máximo, foco total para que o Náutico possa chegar firme e forte em busca de um primeiro bom resultado para que possa decidir com o seu mando de campo na próxima semana. A equipe apresenta algumas dúvidas. Eu enxergo que nesse momento o Brian pode ser aí uma das peças acionadas por Hélio dos Anjos para esse compromisso. O Brian, que foi titular na lateral esquerda nos últimos jogos da equipe do Timbu, e na vaga do Rafinha, que ficou com uma opção no banco de reservas. A manutenção da defesa com Camutanga e Wagner Leonardo, e até mesmo uma provável saída de Eric, que o torcedor fala bastante que nas duas últimas partidas com as quais o atacante acabou sendo exigido um pouco mais, acabou não aparecendo como de costume, como a gente vinha acompanhando logo no início do campeonato, naquele altíssimo aproveitamento do Náutico na fase de classificação do Pernambucano. Então a provável escalação da equipe alvirrubra deve ter aí o Alex Alves no gol, Hereda na lateral direita, a zaga Camutanga e Rafa e o Wagner Leonardo, e o Rafinha no lado esquerdo ou a entrada do Brian, né, sendo mantido aí no setor, na lateral esquerda da equipe alvirrubra. Haldney e Djavan, né, a dupla de volantes, o Jean Carlos é o meia de articulação da equipe do Náutico. Lá na frente a gente pode ver Eric ou Brian, Vinícius e Chiesa. O Brian pode ser o lateral esquerdo, como também pode entrar na vaga do Eric. E a gente vai estar acompanhando essa situação. Destacar que Hélio dos Anjos na coletiva deixou bem claro que não tem ainda o time formulado e que não vai destrinçar os 11 que iniciarão essa partida diante do Sport na Arena de Pernambuco. Teremos a presença do VAR remoto, né, pessoas em outro estado, né, provavelmente no Rio de Janeiro, acompanhando os lances via tecnologia e mandando as ordens para o árbitro, que será Wagner do Nascimento Magalhães, um carioca que comandará essa partida. Anteriormente tínhamos o Wilton Pereira Sampaio e agora Wagner do Nascimento Magalhães é quem comanda Sport Náutico. Ele será auxiliado pelo Alessandro Rocha de Matos, que é da Bahia, e pelo Fabrício Vilarinho da Silva, que é de Goiás. A Regiane Caetano da Silva, do Rio de Janeiro, será a quarta árbitro desse jogo. Vale destacar que todos são do quadro FIFA, que foi até uma recomendação, né, do próprio Sport Clube do Recife, que é o mandante dessa partida, querendo árbitros FIFA, e também o Náutico querendo a utilização do VAR remoto. Então aí a consonância desses dois, né, pedidos dos clubes para esse compromisso de amanhã. E agora eu quero a opinião do torcedor do Sport, do torcedor do Náutico. Quais as melhores escalações? Quem entra como favorito para o Clássico? Deixem a sua opinião. Em relação à escalação do Sport, vocês entrariam com o Thiago Neves logo de cara? E no caso do Náutico, Brian é uma boa opção na vaga do Eric ou na vaga do Rafinha? Então são alguns dos questionamentos que a gente deixa para o torcedor pernambucano aqui através dos comentários. Dá o seu palpite e a gente vai acompanhando e, claro, interagindo com vocês aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Se inscreve, dá o like nos nossos vídeos. Importante a sua participação através dos comentários. Compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais. A gente vai se falando. Até uma próxima.